Olá pessoal, é um prazer estarmos aqui de volta, né, com a nossa próxima aula. É uma aula bem básica, né, nós vimos aí nosso conteúdo anterior sobre corrente elétrica e estudamos sobre os tipos de corrente, sobre as pilhas secas, né, e essa aula ela é bem rápida, né, falando sobre a resistividade de um material. Então vamos lá, atenção para essa aula, ok? E se vocês quiserem acompanhar do livro de vocês, né? Vou dar aqui a dica da página, só um minuto. Certo, corrente. Nós vamos achar lá na página 81, resistividade de um material, certo? E vai até a página 85, ok? A nossa atividade. Então vamos lá. A resistividade elétrica é uma propriedade que define o quanto o material opõe-se à passagem de corrente elétrica, de forma que, quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica. E quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem da corrente elétrica para receber a resistividade elétrica. Vejamos o primeiro conceito de resistência elétrica, né? Conteúdo que a gente já viu, né, sobre esse conceito. E a gente aprendeu na aula anterior que a resistividade elétrica ela depende do tipo de aparelho, né, e de resistência, né, para cada situação. Quando o material é submetido a uma diferença de potencial, é estabelecida uma corrente elétrica entre os seus terminais, que é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas livres em seu interior. Durante esse movimento desordenado das cargas, vários elétrons chocam-se uns com os outros e com os átomos que constituem o condutor, normalmente algum metal, o que dificulta a passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade é denominada de resistência elétrica, ou seja, a resistência ela tem a função de fazer com que grande quantidade de energia que seja passada para o seu aparelho seja impedida, né, de passar essa grande quantidade. E faz com que no seu interior, né, essas cargas, os elétrons livres, né, eles entrem de forma ordenada, né, seguindo uma direção e um sentido, ok? A resistência elétrica depende das características e do metal de que é feito o condutor. Então, observando aqui nessa imagem, né, um suporte onde a gente tem aqui como se fosse um fio, né, onde você tem a sua espessura do fio e você tem o comprimento desse fio, ok? Então, quanto maior for a área de secção transversal, A, menor será a resistência do condutor, uma vez que é mais fácil a passagem das cargas elétricas por uma área maior. Exatamente aqui onde nós estamos observando, né, essa área transversal, né, que faz com que a passagem dessa corrente elétrica, né, seja uma passagem aonde há uma resistência, né, que faça com que ela tenha uma passagem com maior área, né, e melhor desenvolvimento. Quanto maior for o comprimento, demos aí o comprimento como L do condutor, maior será a resistência, pois maior será o espaço que as cargas elétricas percorrerão, aumentando a probabilidade de colisões internas e perda de energia, né? Então, quanto maior for o comprimento, melhor será a resistência, né? Quando a gente fala de extensão de fio, né? Extensão de fio, ok? Quanto maior, melhor. Quanto mais espesso,
mais as correntes fluem, né, com melhor resultado. A natureza elétrica do material também influencia na resistência. Quanto maior for a quantidade de elétrons livres, maior será a facilidade de a corrente elétrica ser estabelecida. Essa característica específica de cada material é a resistividade elétrica. Pronto. Como eu falei na aula passada, a gente comentou sobre a questão de aparelhos, né, piratas, né, e aparelhos originais. Então, as resistências são diferentes. É isso que altera nos resultados, né, do funcionamento do aparelho. Tem muitos que são usados com materiais mais baratos, mas mesmo assim eles facilitam a passagem da corrente, mas só que com o tempo, devido ao tipo de material que está sendo utilizado, por ser mais barato, o pirata, né, ele tem um tempo de vida útil bem menor do que um original, que é usado características específicas de um bom material, certo? Então é isso que a resistividade elétrica ela nos passa, porque cada tipo de material, né, depende de cada tipo de material, né, a eficiência do aparelho que você usa, né, no caso a resistência. Quanto maior for a qualidade, né, a quantidade, a qualidade de elétrons, maior a facilidade para essa corrente acontecer e um fluxo bem melhor. Conhecendo essas relações de proporcionalidade entre as resistências e as características do condutor, podemos obter uma equação para a resistência elétrica, certo? Então, nós iremos usar essa fórmula, né, que já foi comentada na aula passada. R, que é a resistência elétrica, igual a P. O P é a resistividade elétrica específica, o tipo de material, né, que o seu aparelho, por exemplo, o celular, a composição do aparelho do seu celular, não o corpo do celular, e sim as placas, os resistores, os capacitores, né, são os equipamentos de materiais que têm uma boa resistividade. E, né, o L, que é o nosso comprimento do condutor. Tudo isso será dividido pela área, né, que é a área de secção do condutor. Aí aqui a gente já está especificando, né, cada funçãozinha para vocês, o que é o P, o que é o L e o que é o A, ok? A equação acima abaixo, na verdade, pode ser reescrita para que obtenhamos matematicamente a resistividade elétrica do material, né? Se eu quero, lá na anterior, aqui está pedindo a resistência, né? Mas eu posso pedir uma questão pedindo a resistividade. Na outra, eu posso pedir o comprimento do condutor. E na outra, eu posso pedir a área da seção transversal desse fio. Aí você tem que fazer a transformação, né, nessas fórmulas, ok? Aí, ó, como a situação aqui seria pedindo a resistividade do material, então eu usaria P igual a vezes R dividido por L, certo? Vejamos, se eu quero P e esse P está multiplicando o L, então o inverso da multiplicação é a divisão. Então ele passa a dividir. Portanto, eu terei P igual a vezes R dividido por L, ok? Quando se pede a resistividade. Aqui, pessoal, nós temos eu disse a vocês na aula passada que a resistividade ela depende do tipo de material que está sendo usado, não é? Então, existe, não sei no livro de vocês, dando uma olhada aqui, só um minuto, tem sim. Nós temos lá na página 83, né, a tabela de resistividades,
Aí eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver se é a mesma. Tem uma alteraçãozinha de algumas substâncias, né? De alguns materiais químicos. Aqui eu coloquei, né? Prata, cobre, ouro, carbono, silício, vidro, borracha. Existem N materiais. Aí a resistividade é para descobrir qual tipo de material que foi usado, né? Para fabricação de um determinado instrumento. Vamos dizer assim, um celular, né? Qual foi o material de resistividade que foi usado? Foi prata, foi cobre, foi ouro, foi carbono, foi silício, o que foi, né? Então, essa tabela serve para nos orientar, né, sobre esse tipo de material. Podemos observar que os materiais que possuem menor resistividade elétrica são os metais. Sendo assim, os condutores metálicos são os que apresentam menor resistência elétrica e, por isso, os mais indicados a serem utilizados nas linhas de transmissão de eletricidade. Claro, o valor da resistividade nem sempre é constante, pois ela aumenta com a temperatura. Isso ocorre porque o calor causa aumento na agitação molecular, ocasionando colisões no interior do condutor, o que aumenta a resistência do material. A relação entre a temperatura e a resistividade elétrica é dada pela expressão. Então, quando a gente vai calcular uma resistividade onde existe uma dilatação, dependendo do tipo de material, e há uma variação de temperatura, a gente vai usar essa fórmula, certo? Essa fórmula aqui vocês anotem no caderninho de vocês, que é o P, resistividade, igual a resistividade inicial, antes de começar a sofrer alteração de temperatura, que multiplica 1 mais a dilatação linear, que ele especifica qual a dilatação, que multiplica a variação de temperatura, que a variação de temperatura se diz a variação de temperatura. Então, digamos que nós temos duas temperaturas. Temos a temperatura inicial, né, antes dele começar a sofrer, né, a resistividade, e a temperatura final, que é o momento em que ele dilatou e teve uma alteração nesse resultado. Então, nós temos uma variação. Eu não posso dizer que a temperatura em Pedra Branca é de 27 graus e segurar isso por todo o dia, que é 27, porque há uma variação. Pode essa temperatura baixar ou aumentar, não é? Então, há uma variação. Então, para calcular a variação, é a temperatura final, né, o máximo que ela atingiu, menos a temperatura inicial, ok? A resistividade inicial, né, de um material é uma temperatura inicial T0, né, como já está explicando. Foi a temperatura que iniciou, né, que normalmente se atribui 20 graus Celsius, ok? É uma básica conhecimento sobre a fórmula, de como a utilização, né? E como você já tem essa fórmula, é só você anotar os dados da questão, a gente já trabalhou sobre essa questão, né? E aplicar, né? Só nessa fórmula que a gente utilizou. Vamos aqui um exemplo. Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 mm². Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ômega vezes metro quadrado por metro. Determine a resistência para 5 metros desse fio. Então, ele quer a resistência, né? Ele quer esse Rzinho, a resistência. Então, a gente vai descobrir, né, primeiramente, né, gente, fórmula do lago. Depois, anotar os dados da questão. Em seguida, aplicar os dados da questão à fórmula, tá bom? Para termos esse conhecimento. Resistividade, né? A capacidade desse aparelho, a resistividade. Aqui ele diz, sabendo que a resistividade da liga de cobre é de, pronto.
Então, a resistividade eu já sei que é 21 vezes 10 elevado a menos 2. O comprimento, né? Ele quer o comprimento, né, desse fio, né? Onde ele disse que o comprimento é de 5 metros desse fio. Então, nós já temos o comprimento. E a área, né? Onde ele diz que o cabo é feito de liga de cobre e possui uma área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Então, a área nós já temos, que é 10 milímetros ao quadrado. Só aplicar na fórmula, né, gente? Resistência igual. Nós já temos o P, que é 2,1 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o comprimento, que é 5, dividido pela área. A área é 10. Pronto. Professor, precisa transformar alguma unidade de medida? Reveja o nosso conteúdo da aula anterior sobre a parte em que nós trabalhamos em que situações devemos fazer a transformação de unidades, certo? Nesse caso, não, né? Porque ele já discrimina aqui, né, que são unidades diferentes para medidas diferentes. E ele quer resistência. Lembre disso. Aí, pronto, aplicando 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 5 dividido por 10. Bom, você pode fazer de duas maneiras. Você pode multiplicar 2,1 vezes 5 e depois o resultado dividir por 10. Ok? Bom, deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente ser mais rápido. 2,1 vezes 5, a gente vai encontrar 10,5. Aí eu divido por 10, a gente vai achar 1,01, ok? 1,01. Bom, no final eu já encontrei, né, 1,01. Ele fez aqui de forma diferente, mas aí, se você quiser ser mais rápido, né, para não levar muito essa conta a um extremo, você já faz logo direto. 2,1 vezes 5, né, dá 10,1. Dividido por 10, lembre que dividir por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Pronto. Então, se era 10,5, eu desloquei uma casa para a esquerda, vai ficar 1,5, correto? Pronto. 1,5 e repete a potência, 10 elevado a menos 2. Pronto? Então, a resistência vai ser de 1,05 vezes 10 elevado a menos 2, ômega. Ok? Então, nós temos aqui como correta a questão letra C, de casa. Ok? Bom, gente, atividade proposta do livro, certo? Página 85. Vocês vão copiar e responder as questões 14, 16 e 20. Só 3 questões. Bem pouquinho, como é resistividade e já é revisando o conteúdo da nossa aula anterior, que a gente já viu um pouco de resistividade. Por esse motivo, a gente também reduziu esse número de questões para vocês. E de acordo, as questões estão de acordo com o que está na explicação do vídeo, ok? Então, um abraço para todos vocês. Façam a devolutiva no tempo hábil de uma semana. Acessem o Google Sala de Aula, tá certo? É muito importante que vocês mandem suas atividades por lá, certo? Para que a gente possa ter um controle com mais eficiência e que você tenha certeza que a sua atividade está lá, né, postada, e que o professor vai olhar essa atividade e vai observar. Muito cuidado, pessoal, com alguns trâmites na hora de você colocar a sua atividade no Google Sala de Aula. Alguns estão mandando um anexo em branco, então eles não estão sendo observados porque não há conteúdo, certo? Então, observem se a sua foto está direitinha, legível e postem lá. Um abraço a todos, gente, e até a nossa próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Um abraço a todos.